A palavra é Jesus Cristo. Terça-feira, na terceira semana da Páscoa, 6 de maio de 2025. Oremos. Ó Deus, que abris as portas do reino do céu aos renascidos da água e do Espírito Santo, aumentai em vossos fiéis a graça que lhes destes, para que, purificados de todo o pecado, não sejam privados de nenhuma promessa de vossa bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra da Santa Missa de hoje tem, na primeira leitura, o texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 51, ao capítulo 8, versículo 1. O salmo responsorial será o Salmo 30, com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. E o evangelho será o de São João, no capítulo 6, versículos de 30 a 35. Estamos mergulhados no mistério da Páscoa, o mistério pascal de Cristo, que, quando assumido na fé comprometida, na fé batismal, que nos fez a um só tempo sacerdotes, profetas e pastores, cria dentro de nós uma personalidade renovada, cristificada, uma forma Christi. Guardemos bem esta expressão teologicamente muito feliz. A forma Christi, a forma de Cristo, o status de Cristo, a personalidade dele, informando e tornando pública a sua atuação por meio de nós. A forma Christi. Ora, isso aconteceu logo, e a comunidade registra que, por primeiro, protomártir, foi Estevão que deu esse testemunho eloquente, incômodo, com um desfecho fatal, mortal. Estevão vivia como diácono no meio da comunidade e naquilo que dizia e fazia incomodava as autoridades, as mesmas responsáveis por matarem Jesus, por prenderem e açoitarem os apóstolos e agora investirem em sequência nos diáconos. Aqui vem Estevão, mas muito mais adiante virá São Lourenço, que é o padroeiro dos diáconos, e tantos outros. Estevão, no texto que nós ouvimos hoje, diante dos anciãos do povo e dos doutores da lei, portanto das mais altas autoridades do judaísmo, faz um discurso emblemático. Homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido. Portanto, é como se dissesse: vocês não são consagrados naquilo que têm no coração e naquilo que ouvem. Vocês vivem completamente às avessas, na contramão daquilo que a palavra de Deus traz para o mundo, porque vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Como também os pais de vocês agiram, vocês fazem a mesma coisa. Assim fazeis vós. E Estevão, muito sábio e assenhoreado da história da salvação, diz: a qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, portanto de Jesus Cristo, do justo Jesus, agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós vos tornastes traidores e assassinos. A intrepidez, a parresia, cheio do Espírito Santo e do atrevimento, da audácia,
que vem do Espírito nesta hora, brilha no discurso de Estevão. Como se isso não bastasse, ele prossegue: vós recebestes a lei por meio de anjos e não a observastes. Vejamos o acúmulo de acusações. E então, quando ouviram isso, eles ficaram furiosos, rangeram os dentes contra Estevão, e Estevão, cheio do Espírito Santo, olha para o céu e diz que vê Jesus de pé à direita de Deus, com o céu aberto. Os doutores da lei e os anciãos, gritando e tapando os ouvidos, voam em cima de Estevão, arrastam-no para fora da cidade e começam a apedrejá-lo até matá-lo mesmo. As testemunhas deixaram as vestes, porque naquele tempo o apedrejado era despido das suas vestes. Deixaram as vestes de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo, Saulo de Tarso, o futuro grande São Paulo. Enquanto apedrejavam Estevão para matá-lo, Estevão se assemelha, forma Christi, na morte. Já na vida o foi, e agora na morte também, ele diz: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Jesus tinha dito ao Pai: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E, dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. E ao dizer isso, morreu. Muito próximo da descrição que São João faz da morte de Jesus, quando pede ao Pai que perdoe aqueles que lhe matavam, porque não sabem o que fazem. E Estevão, forma Christi, formatado a Cristo Jesus, pede ao Senhor Jesus que não condene os seus criminosos, assassinos, do pecado que estão fazendo. E ao dizer isso, morreu. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão, e a partir deste fato, a fúria de Saulo cresce. É por isso que ele chegará até as portas de Damasco para prender lá os que seguissem o tal caminho, primeiro nome que os seguidores de Jesus tiveram na sua história. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, é o refrão que diremos na missa de hoje, entre as 3 estrofes do Salmo 30, que é uma entrega que a pessoa faz a Deus da sua vida. Muito bonito para ler esse salmo quando estamos diante de uma pessoa em estado terminal, agonizando, na serenidade da sua Páscoa, da sua partida. No Evangelho, nós estamos dentro da sinagoga de Cafarnaum. Os que tinham se alimentado com a partilha dos pães e dos peixes não deixam mais Jesus. O capítulo 6 tem mais de 60 versículos e aqui estamos entre os versículos 30 a 35. Começa um interrogatório a respeito de Jesus e das obras que ele faz e de tudo aquilo que aconteceu. Estão todos incomodados, querem que Jesus continue a repetir a multiplicação dos pães, se torne um solucionador de problemas, como Moisés no passado deu o pão que veio do céu, o maná, ao povo. Jesus agora seja um novo Moisés na vida deste povo faminto, largado, como ovelhas sem pastor. Mas Jesus diz: não foi Moisés que deu a comer ao povo o pão do céu. Foi o meu Pai que está nos céus que dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus é um pão pro vita mundi, para a vida do mundo. Então, não entendendo, pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus completa oportunamente o que queria ensinar. Eu sou este pão, eu sou o pão da vida.
Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Esta é a realidade teológica fundamental, linda, da Eucaristia. Quem come, vive. Quem dela não comer, morre. A Eucaristia é o máximo sacramento do amor de Deus por nós. Ela condensa, sintetiza e expande a toda a revelação e a toda a experiência cristã o significado da vida de Deus em Jesus Cristo para nós. E o nosso modo de entrar neste sentido novo que a existência ganha. Uma existência cristã, uma forma Christi. Comungando, nós nos tornamos Cristo. Somos outra Eucaristia. Dom Eliseu dizia que o pobre e o doente são a segunda Eucaristia. Exato, porque neles está o próprio corpo de Cristo padecente. Nós estamos felizes de ouvir estas palavras e pouco a pouco sermos conduzidos por São João, neste capítulo 6 tão bonito, tão rico, tão denso, e ir bebendo desta catequese eucarística. Faço votos de que, sobretudo, os catequistas e aqueles que estão se preparando para a Crisma, e todas as famílias e todas as nossas comunidades, tirem daqui todo o sustento da sua fé, como também nós, sacerdotes, presbíteros, diáconos, tiremos daqui toda a alegria e o gosto de seguirmos Jesus. Graças e louvores se deem a todo momento a Jesus realmente presente e vivo no Santíssimo Sacramento. E a Maria, a mulher eucarística, como chamava São João Paulo II, nós continuaremos confiando o conclave que começa amanhã, em Roma. Que Nossa Senhora conduza com o Espírito Santo presente, com Jesus, a escolha do novo Sumo Pontífice neste momento tão sublime e tão místico que a Igreja de Cristo está vivendo. Tenham os cardeais o Pentecostes novo e perene que a Igreja necessita neste momento. Mater Ecclesiae, ora pro nobis. Mãe da Igreja, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.